né, para o Galo continuar ali na briga por uma vaga na pré-Libertadores, pelo menos por enquanto. Faltam 12 jogos pro Galo, parece, né? 12 ou 13 jogos pro Galo, o campeonato já está acabando, precisa ficar ali na parte de cima da tabela, caso os times brasileiros vençam a Sul-Americana e Copa do Brasil ali em cima também, ou o próprio Atlético Mineiro pode vencer, Libertadores pode abrir aí até mais 3 vagas, 2 a 3 vagas, e o Galo precisa beliscar pelo menos uma pré-Libertadores, caso não ganhe nenhum título. Obviamente que tem condições de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Vamos ver aí o que os caras têm a dizer sobre essa vitória. Foi vitória gigantesca com o time reserva, não era esperado, né? E o Galo acabou conseguindo essa vitória. Vamos ver como vai ser também na Copa Libertadores. Que faz parte do elenco atleticano, que é da base, chamado Rubens. O Rubens é um baita de um jogador sem a bola e com a bola, jogando pelo meio, jogando pela lateral, ele rende muito. Esse cara precisa jogar mais. Esse cara, ele entrega na intensidade, ele entrega na velocidade, ele entrega no bom passe, ele chega muito bem à área adversária, ele é muito bom jogador. Não subestimem a qualidade do Rubens. O Rubens precisa estar, inclusive, no seu time titular, Milito. Porque ele ontem foi perguntado, que estava ouvindo na Itatiaia, eu acho, foi perguntado depois do jogo, onde ele prefere jogar. É claro que ele disse, não, tô aí, professor, onde é que me usar? É claro, ele não vai falar, eu prefiro no meio campo, minha posição de origem, né? E aí, lá, não, mas aí, porra, na lateral ele só vai jogar quando o Arana não estiver, mas no meio ele pode ser mais utilizado. É um baita de um moleque bom de bola, a torcida gosta dele, por quê? Porque ele entrega tudo quando ele está em campo. Esse moleque precisa jogar mais, o Milito precisa bancar esse moleque aí. Ele entrega muito. E eu vou dizer outro também, que ontem eu achei que jogou demais. Apareceu pouco para a torcida, mas para o time, o Alan Franco tá jogando fino da bola. Mas já vem a tempo, né? Fausto Vera também jogou bem ontem. Até o Fausto Vera foi tão atípico que até o Fausto Vera jogou bola. Até o Fausto Vera. O Fausto Vera jogou bem ontem. Cadu fez gol. Não dá para falar um A do Fausto Vera no jogo de ontem. Mas eu reconheço a fragilidade do Red Bull Bragantino, mas o Atlético fez o que tinha que fazer. Quando você enfrenta alguém com essa fragilidade, você tem que ir lá e ganhar, cara. Ganhar, atropelar, jogar o que o Atlético jogou. O técnico do Red Bull Bragantino, eu acompanhei a entrevista coletiva do Pedro Caixinha pós-jogo, ele se queixou, falou que o time não está jogando nada, que os caras não estão competindo, que o ataque fica isolado, reclamou pra cacete dos jogadores. Então você encontra um time com esta fragilidade, que o próprio técnico vai à entrevista coletiva e detona os seus jogadores, bicho, vai lá e atropela. E foi o que o Atlético fez ontem. Então fez muito bem e jogou bem. O Elton falou e falou bem, foi na pura essência de Gabriel Milito. O time jogou pra frente, foi ofensivo e ainda conseguiu se resguardar defensivamente. Reconheço a fragilidade do Red Bull Bragantino, mas o Atlético fez o que tinha que ser feito na Arena MRV. O ponto é, na quarta-feira, o Atlético precisa jogar da mesma forma que jogou ontem. E aí é que a gente espera que esse Atlético consiga jogar como jogou ontem, que é propondo o jogo, pressionando o adversário, sendo seguro defensivamente. Esse Red Bull Bragantino... O grande problema desse Atlético é que ele faz um jogaço contra o Red Bull, faz 3 ruins. Aí faz um jogaço contra o Vasco, faz 4, 5 Mas ruins. esse Red Bull que muita gente está desmerecendo aí, ganhou do Bahia, empatou Tá com o mal, Grêmio. Não tô falando que tá bem, não. Não sou eu, é o Não tô falando, não tô falando também, não, mas é lógico, mas aí ele meteu na conta dos jogadores Então, dele. ele tá em queda, e com essa sonora aí que eu não tinha escutado, ele perdeu o grupo. Claro que ele perdeu Cara, o grupo. ele chegou lá e falou assim, a gente precisa rever o jeito de jogar, porque o Sacha joga sozinho no ataque. O problema Ele já dele. mata os 2 pontos. Ele já mata 2, pô. Ele O mata os problema é 2 dele. pontos. Ele que é o técnico. Aí ele falou ainda assim, o time não tá competindo, os jogadores não competiram hoje. Perdeu o grupo aí. Perdeu o grupo, pô. Ele reclamou disso. Então, assim, se o técnico chega e fala isso, Pô, o Seabra a vai gente voltar pra lá, sabe que Thiago. existe. Tá na Seabra cara. vai voltar pra lá. A gente sabe que existe uma fragilidade. Ele já pode passar no RH. O meu ponto é, quando você enfrenta um time frágil, o que você tem que fazer? O que o Atlético fez. Ganhar. O que o Atlético fez ontem? Atropelou, não só ganhou, ele atropelou o Red Bull. O Atlético pra fazer reserva mais, jogou pra fazer mais. atropelou o Red Bull. Perdeu pênalti, criou oportunidade, teve chance, Perdeu gols. perdeu Perdeu gols. Mas o meu ponto é, o Atlético só precisa parar de oscilar nessa temporada. Porque ele não pode fazer um jogaço contra o Red Bull Bragantino, todo mundo se animar, aí chega e enfrenta 6, 5 jogos Agora, sem ganhar e sem Mas jogar quem bem. que não oscila no futebol O brasileiro? Botafogo Thiago? não oscila, gente. O Botafogo não oscila.
O Botafogo não oscila. Tirando o Botafogo. O Palmeiras parou de oscilar agora. Parou, Mas tá parou de oscilando. oscilar. Mas cara, peraí. O Palmeiras oscilou. Peraí, o próprio Botafogo, então, oscilou. Todo mundo oscila. Agora, você fazer um bom jogo e depois 5 ruins, não mas é você já oscilar. tá, então a sua tônica vira... Então você já está prevendo que os próximos 5 Eu não jogos tô do Galo vão ser prevendo, tô falando ruins. qual que é a tônica do Atlético. A coisa pode mudar, O Atlético irmão. fez um baita jogo contra o Vasco e depois disso Tem foi um outro baita jogo tem que o uma Atlético coisa, fez. tem uma Aí coisa foi do que... CRB, aí depois É que foi você Esse não aí tá- foi antes, é que não você foi não tá- isso, é isso que aí foi você depois, não foi depois. considera, apesar de ser, curiosamente, apesar de ser um grande resultadista, você não considera que o Atlético fez bons jogos contra o São Paulo, porque ele não propôs o jogo. Mas você que é o Não, eu resultadista. não considero o jogo da ida. O jogo da ida foi pura sorte. Foi mais sorte que juízo. Cara, mas o jogo da volta foi um Você jogaço. cozinhou o adversário, foi lá, O jogo da volta foi um O jogaço. Fluminense, por exemplo, cozinhou, o Atlético cozinhou o Fluminense, foi lá tomou o gol. Você vai dizer que o Fluminense jogou melhor que o Atlético? Não jogou? Não, não jogou. Eu acho que jogou. Não. Eu acho que jogou. Jogo burocrático, ele foi inclusive jogou muito bem mais, jogou mais amarrado, Atlético. e aí achou um gol no final. O Atlético mas jogou aí mal é no jogo de ida futebol. contra o Não, São é Paulo. má vontade sua O de Atlético analisar jogou o mal no Atlético. jogo de Eu ida já contra o te São Paulo e entendi. ganhou. Agora, deixa eu dizer uma jogou coisa. pra caramba contra o São Paulo aqui, empatou Deixa eu dizer uma 0x0, é natural. Tem uma situação que é preciso ser destacada, que é o seguinte, o professor Clóvis de Barros Filho fala em ganho de potência, né? Você acorda, você vai ganhando potência, você levanta, escova os dentes, né? Tava, número 2, vai tomar um café, aí você vai ganhando potência, né? E vai ganhando potência. Chega uma hora do dia que você tá com a potência lá em cima. O Atlético, com essa vitória, ganhou potência e ganhou confiança. O Fluminense perdeu um jogo, mais ou menos como ele ganhou do Atlético, ele perdeu o jogo no final de semana. Né? mesma coisa. No finalzinho, tomou o gol, o vacilo lá do Felipe Melo e tal, e aí perde potência, o Galo ganhou potência. Isso tem influência na quarta-feira? Não sei, mas que esse jogo, essa vitória, essa atuação do Atlético dá confiança e potência demais para o jogo de quarta-feira, dá. Inclusive, confiança para o torcedor do Atlético, que precisa ter na quarta-feira a mesma postura da torcida de 2013. Valu discorda Sabe? de você. Que é assim que tem que ser. Porque a hostilidade, entre aspas, muito entre aspas, tem que começar lá fora, na chegada do Fluminense, dentro do estádio, a plenos pulmões, e esses caras vão precisar entregar muito a vida dentro de campo quarta-feira. Vai ser difícil pra caceta, mas que isso aí, esse jogo, essa vitória, dá ganho de potência e de confiança, isso tá claro que dá. Você pediu a palavra, Altinho? Não, eu tô falando que na questão pessoal, particular de cada um dos atletas, eu até acho que ela é até maior que na coletiva. Eu acho que os atletas específicos que a gente já citou aqui, alguns nomes, e foram vários, né? Porque ontem muitos jogadores do Atlético jogaram muito bem. Eu acho que passa muito por isso, essa confiança de cada um dos atletas. Você tá de novo, o Hulk ter feito uma grande partida, o Lianco ter feito uma grande partida, o Rubens ter feito uma grande partida. Eu acho que isso para os jogadores em si, para cada um deles, acrescenta ainda mais que no coletivo. O coletivo eu acho que foi muito importante pro Milito. O Milito entender o que ele tem nas mãos, saber que aqueles jogadores que normalmente não jogam, não são os titulares, né, não jogam com uma frequência muito grande, assimilaram exatamente o que ele pediu. Os atletas tiveram esse entendimento e isso pode ser pregado na partida diante do Fluminense. Eu acho que esse valor que se tem num jogo como esse entra em campo nesse sentido, quando é desenvolvido para todos, de uma forma geral, se é que vocês me entendem. Deixa eu só dar um recado aqui importante. Atenção, você, torcedor do Atlético. É isso aí, galera do Galo. Agora é foco total na Conmebol Libertadores. Jogo duríssimo diante do São Paulo, né? Atlético Mineiro vinha de 3 jogos sem vitória. Uma derrota cachapante para o Bahia, 3-0. Um empate com o São Paulo. E São Paulo é Fluminense, né, mano? Empate com o São Paulo na Copa do Brasil. Que acabou se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Vasco. E agora perdeu na Libertadores para o Fluminense 1-0. Ficou nos últimos minutos ali, né? Faltando alguns minutos. Aos 87, faltando 3 minutos para bater os 90. E mais os acréscimos. O Galo tomou um gol bobo aí. O jogo lá no Rio foi bem parelho, né? Foi 52% posse de bola para o Fluminense. Contra 48 do Galo. 18 chutes do Fluminense. 11 do Atlético. No alvo,
3 pro Fluminense, 2 pro Atlético. Foi um jogo bem emparelhado aí. Poderia qualquer um dos dois times ter saído com essa vitória. E ontem foi um verdadeiro atropelamento, né? Se o Daverson não perde aquele gol ali, poderia ter saído. Daverson poderia ter saído muito bem, né? Sofreu o pênalti, fez um gol e deu uma assistência pro Hulk que, poxa lá vida, hein, velho? Que assistência ele deu pro Hulk. Caramba. Grande jogador o Davinho, hein? Regaçou. Galo foi superior em tudo contra o Red Bull Bragantino, que se não acordar, se o Red Bull não acordar, ele pode cair para a segunda divisão, hein? E o Fluminense e Corinthians, para mim, de jeito nenhum que esses dois times aí caem. Mas de jeito nenhum, né? Para mim o Corinthians, então, é um dos favoritos ao título da Copa do Brasil. Para mim o Corinthians passa até pelo Flamengo, hein? Acredito que o Corinthians passa pelo Flamengo. A briga pelo título ficou entre os 3 primeiros times, né? Flamengo já se distanciou também bastante. Botafogo tem 56, Palmeiras 53, Fortaleza 52. A distância do líder para o Flamengo, nesse momento, que é o 4º colocado, é de 11 pontos. Impossível pegar. Meus irmãos, o negócio ficou cabuloso, né? Atlético, Flamengo, times cotados aí a ser campeão, ficando aí para baixo no Campeonato Brasileiro. Os dois times ainda têm chance de levantar títulos, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores. Mas o Flamengo aí era o time mais cotado a ganhar tudo, na verdade, né? Essa temporada. É porque tem um mega elenco. E o Tite, ex-treinador de seleção brasileira.